Bom dia a todos, os ânimos estão muito exaltados aqui nessa Casa de Leis, mas eu acho que isso não contribui com o interesse público, pelo contrário. Eu queria, presidente, cumprimentá-lo, todos os colegas, a imprensa e o público presente aqui, TV Câmara, essas pessoas que nos assistem nas redes sociais, na internet, para a gente tratar de um tema que está em voga, que está em discussão, e eu não poderia fugir a esse debate, vereador Júnior Gel, e você muito bem se pronunciou aqui e falou sobre de que maneira nós poderíamos discutir a questão do passe livre. E foi por esse motivo que eu resolvi fazer essa abordagem no dia de hoje. A gente está vendo uma discussão a nível nacional, como bem disse o vereador Júnior Gel, que é a implantação do passe livre em diversas capitais e municípios do Brasil. Eu proponho, em conjunto com essa casa, com todos os membros desse parlamento, que nós possamos sugerir à gestão, ao município de Palmas, a criação de um fundo municipal para subsidiar o passe livre. Nós fizemos uma pesquisa nesses últimos dias para saber a que ponto a quanto custaria para a gente subsidiar esse passe livre para esses estudantes. Informações das próprias empresas de transporte, presidente, a gente chegou ao número de que todos os meses no município de Palmas são vendidos 1.500.000 bilhetes de transporte coletivo. Se a gente multiplica isso por 12, nós chegaremos a um número de 18 milhões, aliás, de usuários a cada mês no transporte coletivo de Palmas. É claro que, quando a gente fala em 18 milhões de usuários, não quer dizer que são 18 milhões de pessoas diferentes. São pessoas que vão e vêm todos os dias e utilizam o transporte. Fazendo também uma pesquisa superficial, nós chegamos a um número de que desses 18 milhões de usuários do transporte coletivo, ou seja, desses 18 milhões de bilhetes comercializados, 30% deles, vereador Joaquim, seja de estudantes. A gente tem que entender que não existem estudantes só de baixa renda, existem aqueles estudantes que também têm seus carros, as suas motos. Talvez possa haver um número maior do que 30% de estudantes, mas aqueles de baixa renda que efetivamente necessita do transporte coletivo, a gente pode trabalhar com a margem de 30%. 30% de 18 milhões de bilhetes, presidente, nós chegamos a uma quantidade de 5.400.000 bilhetes. Se nós multiplicarmos essa quantidade pelo valor atual da tarifa, que é R$ 2,50, nós chegaremos ao valor global de R$ 13.500.000. Ou seja, nós precisaríamos propor à Câmara de Vereadores, ao Executivo, a criação desse fundo e que esse fundo fosse abastecido com parte, ou seja, com um percentual de recursos arrecadados, o ISSQN. Só para vocês terem ideia, as empresas de transporte coletivo, elas pagam todos os anos, presidente Major, de ISSQN, o valor de R$ 1.350.000, ou seja, nós poderíamos, ao invés de isentar o ISSQN dessas empresas, nós podemos realocá-lo, esse imposto que as empresas pagam, nesse fundo municipal do passe livre. Se a gente precisa, para bancar o passe livre de R$ 13.500.000 para esses estudantes, só com esse imposto pago pelas empresas, a gente já vai onerar R$ 1.350.000, ou seja, nós teríamos, Rogério, que viabilizar um saldo de R$ 12.150.000. Para um município que arrecada 643 milhões de reais todos os anos, como o orçamento que temos hoje, 12.150.000 é menos de 3%. E eu quero aqui fazer um atento, que nós, aos meados do mês passado, aprovamos aqui nessa casa uma lei que instituía o Fundo Municipal de Cultura. Ou seja, esse fundo do passe livre, ele seria nos mesmos moldes do Fundo de Cultura.
Para que vocês tenham ideia e a gente possa fazer um comparativo, só em gastos com comissionados, e nós discutimos muito isso aqui no início do ano, a prefeitura gasta todos os anos quase 40 milhões. A gente tem que pensar que esse calor e esse manifesto que vem das ruas, desses jovens, em especial os estudantes, ele corresponde nada mais, nada menos do que 12 milhões e 250 mil reais. Para uma prefeitura que arrecada muito, uma prefeitura que tem um orçamento de 650 milhões de reais, 645 para ser mais exato, eu acho que 12 milhões e pouco é muito pouco. Um bom exemplo, e ainda aprovado essa semana na Câmara Municipal de Goiânia e na Câmara Municipal de João Pessoa, duas grandes capitais do país, foi aprovado o passe livre. Eu imagino e penso e defendo, presidente Joaquim, que o governo, seja federal, estadual e municipal, ele subsidia várias camadas e segmentos da sociedade. Nós temos aí as bolsas, não vou nem entrar em quais bolsas existem aí pelo Brasil afora, tem os vales e tem os outros fundos. Por que não o poder público não fazer um esforço, e é possível fazê-lo, para bancar o passe livre para os estudantes do nosso município? Eu entendo que essa, presidente Joaquim, seria uma resposta desta Casa de Leis, da Câmara de Vereadores, ao pleito desses estudantes. Eu não concordo de que nós, vereadores, fiquemos assistindo o prefeito tomar as decisões. Na verdade, nós, vereadores, e aí me incluo nisso, é que devemos pautar essas discussões. Somos nós que somos os representantes legítimos e que devemos fiscalizar os atos do poder público. Eu entendo e vejo como saudar e salutar que o prefeito anunciou a pretensão em quebrar o monopólio. Isso, para mim, já é um avanço, já é um passo positivo. Eu entendo que, dessa forma, meus nobres colegas, nós iremos atender a reivindicação desses estudantes. Eu, num primeiro momento, confesso, pensei em sugerir a desoneração desse ISSQN, mas podemos fazer melhor. Em vez de isentar esse ISSQN dessas empresas de transporte, nós pegarmos esse recurso que eles pagam todos os anos e alocar nesse fundo para bancar o passe livre para os estudantes. A desoneração que era necessária, ela já aconteceu, que foi do governo federal, através da desoneração do PIS/COFINS, ou seja, as empresas já hoje vão contar com uma gordura, com margem, e o governo do estado pode também desonerar o ICMS para o combustível, para o óleo diesel, bem aqui lembrado pelo vereador Rogério. Dessa maneira, a gente vai chegar num objetivo e nessa pauta de reivindicações, que é, em primeiro lugar, o passe livre, e, num segundo lugar, a melhoria dos serviços públicos de transporte coletivo. Não adianta só pensar em propor o passe livre. Os serviços têm que ser melhorados. E, através dessas desonerações de PIS/COFINS e de ICMS do óleo diesel, eu não tenho dúvida de que as empresas vão ter mais margem para investimento e a prefeitura, claro, fazer a sua parte, que é fiscalizar e operar o sistema. O Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana é um agente do desenvolvimento desses serviços que, como disse bem o Joel, ele é público. E nada mais justo de que ele seja composto pela representação da sociedade organizada. A gente, dessa maneira, eu entendo, presidente, que vamos estar contribuindo, cumprindo o nosso papel de que é atender essas pessoas. Eu fiz um requerimento, e aí a gente sabe que essa casa, nós todos somos vedados a propor matérias tributárias ou que dispõem sobre serviços públicos, mas nós podemos, Câmara, fazer um requerimento conjunto dos 19 vereadores, sem placa, sem emblema de gabinete de quem quer que seja, mas com a assinatura dos 19, porque aí nós, Câmara, estaremos discutindo essa pauta de forma efetiva junto a esses estudantes e esses jovens que estão aí de forma muito pertinente reivindicando as ruas. Eu agradeço a todos pela atenção e peço, né, que a gente possa, ao encerrar, sentar e discutir
e não ficar à margem dessas discussões. 20 minutos. Porque, é claro, o prefeito tem que agir, tem que propor, mas nós não podemos estar à margem e fora dessa discussão. Meu muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, presidente, aí, pela condescendência. Solicito ao vereador Emerson Coimbra para